Agradeço a todos os senhores, pela participação, pela presença. E todos nós sabemos assim que um trabalho só flui com um conjunto. É muito trabalhoso assim uma pessoa que executa somente ele aquela função. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a voz interior. A voz interior é o espiritual manifestando na vida, porque tem um ensino que fala assim que a primeira impressão é a certa. E a gente vai confirmando assim ao longo dos anos que os nossos pais anteriormente, mais especialmente a nossa mãe, tinha esse saber, ter um posicionamento. Depois, com os anos, é que a gente foi vendo que aquele posicionamento estava correto. Quer dizer que com a vivência, com a voz interior, então ela sabia o que era melhor. Hoje, muitos perderam a voz interior. Vai fazendo uma adequação. No caso de formação de filhos, fica bem fácil assim da gente observar que, como vai perguntar para um filho em formação se ele quer, se ele gosta. Quer dizer que os pais perderam a capacidade da voz interior, de ver o que é melhor naquele direcionamento. Se cada um observa, mais ou menos até os 20 anos, muitos e muitos não sabiam o que queriam e também nem percebem o corpo. Fica bem fácil assim da gente observar o jovem. Ele senta em qualquer lugar. Está úmido ou não está úmido, ele nem percebe. E a gente vai observando assim ao longo dos anos. Se a pessoa continua descuidando, ela vai envelhecendo descuidadamente. Achamos assim que estamos evoluindo. Não estamos. Estamos distanciando do espiritual. Porque a voz interior é o espiritual manifestando. É bem importante assim. O sentimento é inferior. O sentimento gera fantasia. E a fantasia, ela gera a decepção. Fica bem fácil assim na vida de qualquer um. Caminhando pela criação, ele não sabe muitas vezes o que ele quer. Então ele caminha na fantasia. E ele dá um valor para a fantasia de ter aquilo, de conseguir aquilo outro, de ser aquilo. Mas ele esquece a base. A base é a voz interior, é a intuição, a manifestação do espírito. O que vai ser bom para a vida dele? Com a fantasia ele vai caminhando. E é bem grave assim, porque na fantasia a pessoa vai fazendo os cálculos e ela vê que ela não chega a lugar nenhum. O recurso financeiro, o trabalho, as idas e vindas do trabalho para a moradia, os lazeres. Então o que vai acontecendo? A pessoa vai distanciando do espiritual e ela vai criando uma barreira entre o espiritual e a vida que ela precisa de caminhar. Só que vai acontecendo uma coisa, só vai dificultando. Aí é que entra aquela condição da necessidade da pessoa ter conhecimento dos ensinos. Eu refiro os ensinos porque sempre as pessoas estudaram. Anteriormente era mais comum também. Hoje faço referência ao livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa para um pouco e observa-se, ela vai vendo que nós só temos acesso às coisas materiais quando nós descuidamos de nós. Porque se fizéssemos um trabalho e verificando como o nosso pai caminhou, como o amigo do nosso pai caminhou, então nós teríamos que ter um trabalho diferente conosco. A diferença da sobrevivência. Então a pessoa tem que ter o trabalho para fazer a manutenção do seu corpo de matéria grosseira. E tem uma outra referência bem interessante assim, que a pessoa descuida do espiritual. Então ela vai valorizando somente as coisas na matéria grosseira. Ela descuidou do espiritual. E ela não foi vendo o que estava acontecendo com o seu corpo. Aí que acontece? Com o tempo que ela gastou para fazer a aquisição do material, agora ela gasta esse recurso que entrou
para arrumar o seu corpo de matéria grosseira, porque ela não tem esperança da vida espiritual, porque ela distanciou. Então ela quer ficar mais tempo na matéria grosseira, achando assim que a vida é da matéria grosseira. Cada um tem que lembrar assim. Se a criancinha nasce e muitos levam aquela criancinha em determinadas localidades para que ela receba uma bênção. Quer dizer que a pessoa pode não estar pensando, mas então ela está vendo que existe um outro valor na vida, pois agora ela quer um auxílio daquele que trabalha naquele lugar para dar a bênção naquela criança. Esse que levou a criança, normalmente, quando foi fazer o enlace matrimonial, ele foi também em algum lugar para receber uma bênção para aquela nova etapa da vida. Essa reflexão nós tínhamos que fazer, de ir observando como é que eu estou caminhando. Pois se nas partes importantes da minha vida procurei fazer referência de um auxílio diferente, esse auxílio se dá o nome de como se fosse espiritual. Porque para uma pessoa dar um auxílio espiritual, primeiro ela tem que ter uma ligação com a luz, para que ela tivesse a condição de dar esse auxílio. Nós não fazemos essa observação. Quando uma criança machuca, essa criança de pequena idade, aquele adulto tem a capacidade para melhorar aquela criança, acalmá-la, e essa criança muitas vezes vai dormir. O que acontece ali? Esse auxílio pode se dar o nome de uma energia superior, que essa energia superior podemos dar o nome de espiritual. Então, quando fala-se que a pessoa é espírita, a natureza do espírito humano é o espírito. Uma denominação que se deu para aquelas pessoas que seguem as informações do espírito não quer dizer que aquelas pessoas estão seguindo as orientações corretas. Mas todo ser humano, o que faz do ser humano é o espírito. Então não tem nada a ver assim com doutrinas. Então aquela força, aquela energia que o adulto possibilitou para aquela criança é espiritual. Porque aquela criança equilibrou e agora entrou numa condição de repousar. Porque teve um desgaste físico. O susto que ela teve, aquele quadro dificultoso que apresentou para aquela criança e a preocupação do adulto. O adulto teve a capacidade de fazer esse trabalho. Essa capacidade nós tínhamos que trazer para nós todo instante, para ir alinhando a nossa vida. Um comerciante, ele faz esse trabalho, ele procura ter no seu comércio o produto que vai ser vendido, que ele vai ter um benefício da venda daquele produto, que ele vai poder se manter e vai poder continuar trabalhando. Nós sabemos assim que manter-se tem muitos itens. Tem a moradia, tem o custo que aquela moradia ocasiona. Então ele vai fazer esse trabalho assim. Para o trabalho dele, ele faz isso. A localidade em que ele abriu o seu comércio, ele estudou antes. Ele já viu, se ele pensa, outros que já abriram que fecharam. Quer dizer que ele sabe assim que se abre e não dá certo, é um transtorno, de todas as maneiras. Então ele procura acertar. A voz interior é isso, é procurando manifestar para que o espírito humano caminhe para a frente e para o alto. Essa é a diferença, caminhar para a frente e para o alto. Então toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho. Quando descuida do corpo físico, a gente vai observando que a pessoa sofre muito. Todo instante ela tem dor, todo instante ela tem desconforto. Então, priorizar-se. E é bem importante cada um ir observando assim que esse priorizar está relacionado à pessoa ter o amor. Mas ela tem que lembrar que o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Ele não anda só.
Quer dizer que se a pessoa vai priorizar-se, ela tem que ter a pureza no relacionamento dela. Ela não pode aceitar uma condição de ficar sobrecarregada com mais funções porque ela ama os outros. Ela não pode ficar sem pureza porque nós achamos assim que uma pessoa falou. Ela falou, precisa de observar o tom que ela está falando. E a pessoa precisa de observar assim, se ela ouviu no tom que ela não ficou feliz, qual é o procedimento que ela tem que melhorar para que ela não ouça mais aquele tom. Não tem importância a pessoa ter dito aquele tom. Tem importância que eu me descuidei e agora tenho que ouvir aquele tom. Qual é o procedimento que eu preciso de ter um tom que auxilia? Então o que acontece? A vida da pessoa vai sempre sendo uma graça para ela, porque quando eu ouvi aquele tom que eu não gostei, dentro de mim ficou muitos dias ou um período longo fazendo um trabalho comigo por eu ter descuidado e ter ouvido aquele tom. Se eu usei um tom que não foi de agrado para o outro, eu também fiquei preso no meu tom. Mas quando eu deixo a voz interior manifestar, o tom que eu vou usar vai ser sempre um tom bom. A minha voz interior manifestando, as minhas irradiações melhoram. E o que acontece? O outro não vai ter que usar um tom ruim comigo. É bem importante assim. Os ensinos estão cheios de referências. Quando fala fazer penitência, não é a pessoa ir para um retiro, ou ir para as montanhas, ou não comer aquilo, porque as penitências estão sempre relacionadas assim, né? A privação para o corpo de matéria grosseira. Não podemos privar o nosso corpo de matéria grosseira. Então a pessoa tem que lembrar assim, a penitência é deixar algumas coisas que nós vamos adquirindo vícios. E é bem grave. A gente vai observando com o sistema de comunicação. Os pais anteriormente confiavam nos filhos. Não tinha uma comunicação. Os filhos tinham uma idoneidade que respondiam àquele compromisso feito com os pais. Hoje, fazer o sacrifício é deixar um pouco e caminhar um pouco consigo e observar o tipo de pensamento que nós estamos tendo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a fantasia, ela é um transtorno na vida da pessoa. Nós sabemos assim que uma pessoa, para ter uma habilidade com o centro motor, fazer um gráfico, fazer um desenho, ou esculpir, ou preparar um alimento, gasta-se um tempo. E a pessoa vai ter que desenvolver a capacidade dela repetindo, às vezes. Então aquele que não tem as capacidades, ele tem a fantasia. Só que a fantasia, o jeito que esse da fantasia manifesta, não é de agrado daqueles com quem ele convive. Então o que acontece? Ele passa a ser deixado de lado, porque a prática é bem trabalhosa, porque aquele oficial, para trabalhar, executar aquela função, muitas vezes ele já nasceu naquela função. O pai já tinha aquela função, ou ele tinha muito boa vontade e aprendeu aquela função. Então, quando vem a fantasia, a teoria, não condiz com a realidade. Então, o tom de voz do teórico é um tom de voz que não condiz com a prática, com a execução. Então, nós vamos caminhando assim na vida. É um trabalho individual para cada um ver onde ele se encontra. É a pessoa que tem que ver onde ela se encontra. Porque nós temos que quebrar essa coisa que nos apresentam de dentro para fora. De fora para dentro, nós construímos. Porque nós vemos aquela pessoa bem-sucedida na vida, mas nós não vemos o trabalho que ele tem, as dificuldades, o saber que ele teve que empenhar para fazer aquelas funções. Então, nós só vemos a parte boa.
nós não vemos ali que foi muitos anos de dedicação, de empenho. Então a fantasia está junto com aquilo que prejudica as pessoas, que está junto com a cobiça, que nós não queremos fazer o esforço, mas nós queremos ter a glória. E a gente sabe assim que uma pessoa, para fazer um trabalho físico, ela tem que ter uma resistência. E a resistência, a pessoa tem que lembrar assim, que anteriormente era para necessidade de sobreviver. Então ela desenvolvia a resistência. Hoje a pessoa acha assim que ela pode ter a resistência na imaginação. Não podemos. Então nós temos que fazer um trabalho conosco prático, de ver onde eu me encontro e observar assim que é de dentro. A voz interior, ela vai manifestando toda a época da nossa vida. E é bem interessante, porque na alegria ela também manifesta. Porque quando a pessoa tem uma alegria verdadeira, que não está relacionado a ter recurso financeiro, nós temos que fazer uma diferença, sim, da utilidade do recurso financeiro e da utilidade de ter uma alegria de dentro. Porque essa alegria de dentro é que vai me possibilitar tirar os conceitos que eu fui recebendo e que fui agregando. Só que eu fui tolhendo a minha voz interior. Tanto é que dificilmente uma pessoa percebe a sua voz interior. E a gente vai observando assim, no caso do fogão. As pessoas sempre gostam de mexer no fogão, muitas vezes. Mas ela acerta aquilo que está sendo preparado e que foi preparado também, ficou bom. A pessoa gosta, aqueles que vão aproveitar daquele alimento gostam também, mas a pessoa acertou, mas não ouviu a sua voz interior. Mas a voz interior manifestou. Porque a pessoa acertou toda a quantidade de cada ingrediente, trazer essa condição para ficar presente na nossa vida. Então os pensamentos que vêm do raciocínio, que vêm daquela condição assim, de uma condição linear, fica bem fácil assim da gente observar uma condição financeira daquele jovem em formação, que ele faz as contas e o dinheiro nunca vai dar, e depois deu certo aquele mês, ele vai dando certo, deu certo o ano todo. Mas quando trabalha no linear, entra num caos, porque o raciocínio ele tem um limite, ele é limitado. A intuição, a voz interior, ela trabalha numa condição ascendente, que dá certo. Quando a pessoa tem também dentro dela aquela condição de conhecer os ensinos. Porque tudo com raciocínio entra numa condição de desarmonizar o nosso corpo de matéria grosseira. Porque aquela disfunção, aquela outra disfunção, mais outra disfunção, que tem muitos nomes, a gente vai observando que a pessoa procura resolver no linear. Mas quando entra a voz interior, entra também uma esperança de dentro. Então, uma desarmonia que apresenta no corpo, porque a pessoa não está tendo sabedoria para posicionar com o filho na moradia, está vendo aquela moradia entrando em desarmonia, desandando, quer dizer, saindo do passo que teria que estar. Então aquela pessoa que é responsável começa a ter disfunções internas. Mas quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e que permite a sua voz interior manifestar, entra dentro dela também uma força, uma maneira de ter um posicionamento. A maneira de ter o posicionamento é bem importante, porque o tom que a pessoa emite é um tom que aquele que vai ouvir vai cumprir. Porque a pessoa, se não fizer um trabalho dentro dela, é bem grave assim. Ela dá uma determinação para o filho fazer uma função, o filho fala que a mesma coisa ela pode fazer.
O trabalho que ele vai ter, ela também, aquela pessoa que está dando a determinação, pode fazer. Então o que acontece? Virou o colega, o tom de voz da pessoa. Muitas vezes eu oriento assim que se vai dar uma determinação e a pessoa não vai cumprir, não dê. Mas desenvolva a condição para que dê a determinação e aquela determinação seja cumprida. O empregado, o empregador, na moradia, é bem grave assim. Então a voz interior nos possibilita essa condição. Quando a pessoa percebe que ela não pode dar o comando porque ela não vai ser atendida, aí é que entra a humildade. Aí é que entra o trabalho da pessoa ver que ela tem que melhorar. Ela é que tem que melhorar. Pois se, no caso de uma empresa, teria que ser uma harmonia aquela empresa. Porque todos aqueles sobrevivem daquele trabalho. Aquela empresa está possibilitando muitas famílias viverem daquele trabalho. Aquele que está na condição de administrar não tem a capacidade de dar um comando, ele descuidou. Na moradia, a mesma coisa. Teria que ser uma coisa agradável para aqueles que moram naquela moradia ter satisfação de voltar para aquela moradia por ser um ambiente bom. A pessoa não tem satisfação, ela descuidou na vida. Ela foi valorizando outras coisas. Só que a gente vai observando que as outras coisas, sem ser a voz interior na vida de cada um, não tem significação. É só observar assim, na família, o pai já morreu, a mãe já morreu. O que fizeram? O que adiantou eles terem feito aquele empenho? Não adiantou nada. Adiantou se ele conseguiu transmitir um valor, uma consideração, um jeito de ser. Isso adianta, porque aqueles descendentes lembram e procuram comportarem de uma maneira bem importante. Que anteriormente os jovens faziam assim. Pelo pai, pela mãe, ele tinha comportamento bom. Pelo pai ou pela mãe, a mãe e o pai também já determinavam normas. E a determinação era seguida. O que eles faziam? Existe um sistema hierárquico. Transmitiam essa hierarquia. Tem uma diferença. Um filho não é igual ao pai. E isso é bem simples assim da gente observar, porque o pai, a mãe acorda à noite e ajuda ali aquela criança que acordou à noite pelo sim ou pelo não. Depois eles vão para o trabalho e correspondem o dia inteiro, mesmo estando cansado e não tendo dormido direito. Então como pode falar que um filho é igual? Não é igual. Essa coisa boa, assim, que nós tínhamos que ter conosco, de aprender a diferenciar tudo. Essa diferenciação é para toda a época da nossa existência. E um esforço. E observando, assim, que tínhamos que tirar da nossa vida a fantasia. Então a pessoa pode achar assim que se não tiver fantasia, se não tiver aparência, o que ela vai fazer da vida? A aparência não tem substância. É bem importante assim a gente observar como uma veste. Aquela veste pode apresentar bonita, mas um tempo depois ela já ficou feia. E muitos não querem mais usar aquela veste. A pessoa aparenta ter muito recurso porque agora ela comprou um bem imóvel caro, do jeito que ela está andando. Mas em pouco tempo aquele bem imóvel vai ficar envelhecido, vai ficar desatualizado. Essa diferença não é não ter aquilo, não é não ter aquela veste, mas aquela veste ser inferior à voz interior. Então a pessoa tem aquela veste porque ela gosta de ter aquele tipo de veste.
Ela tem aquele bem móvel porque ela quer ter aquele bem móvel. Não é para que os outros a vejam. Por isso ela quer ter aquilo para ela. Essa coisa boa assim que nós tínhamos que perceber na nossa vida. O que vai se fazer bem para a minha vida? O que eu vou levar? Então, quando uma pessoa larga o corpo de matéria grosseira, que venceu o tempo dela na matéria grosseira, porque nós sabemos assim que todas as coisas na matéria grosseira têm um tempo. Então, o que acontece? Como é que a pessoa vai ficar confiante quando ela vai para a matéria fina? No transpasse aí de largar o corpo de matéria grosseira. O procedimento que ela precisa de ter. Como ela vai ficar confiante? Para nós termos a confiança, nós tínhamos que permitir que a nossa voz interior manifestasse com frequência e essa barreira que nós recebemos, porque nós recebemos influência, porque é bem interessante assim, né? Todos os pais acham os filhos bonitos, mas a gente vê assim uma outra criança de um outro casal e a gente vê que não tem uma beleza física. Então, o que os pais estão vendo naquela criança é uma maneira que aquela criança trouxe de energia para beneficiá-los. Porque nós sabemos assim que os filhos normalmente ajudam os pais, porque dão um propósito, fazem para o trabalho, faz serem promovidos. Isso é físico. Então, aquele filho trouxe uma energia para vitalizar aquele ambiente, possibilitando que eles continuem tendo energias para continuar movimentando na vida. E a gente vai observando assim que, de uma maneira geral, quando não tem filhos, então arrumam um animal para ocupar o espaço. E é bem grave assim, porque as pessoas normalmente não falam da sua vida interior, das conquistas que está fazendo e das conquistas que ainda precisa de fazer, mas dedica o tempo a falar de filhos e a falar dos animais. E mesmo aqueles que não têm filhos e que não têm animais, também não fala do seu trabalho, dá uma maneira para aprimorar no seu trabalho. Fala de coisas que não têm nenhuma utilidade. A voz interior é essa que nós precisamos de desenvolver. Quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós começamos a perceber a voz interior. E nós vamos fazendo essa diferença da fantasia, da ilusão, daquilo que vai nos possibilitar uma substância interna. E é bem interessante, porque não é o que aparenta, é como a pessoa é como ela está irradiando, não é com a teoria. Então é aquela condição bem importante do prático. O prático é aquele que é prático mesmo, põe a mão na massa. A prática é bem trabalhosa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a fantasia, ela é um transtorno na vida da pessoa. Então quando vem a fantasia, a teoria não condiz com a realidade. Então o tom de voz do teórico é um tom de voz que não condiz com a prática, com a execução. Então nós vamos caminhando assim na vida. É um trabalho individual para cada um ver onde ele se encontra. É a pessoa que tem que ver onde ela se encontra. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,